Pois é. Está acabando o ano. Quem já agradeceu a Deus aí por estar vivo? Queria, junto com você, começar agradecendo. Agradecendo por tudo que Ele nos permitiu passar esse ano. Não foi fácil. Foi um ano de perdas, de lutas. Foi um ano de dores. Mas é um ano que a gente termina com uma baita de uma esperança. E eu vou explicar para você por que daqui a pouco, nos próximos minutos. Mas eu queria que você fechasse seus olhos e, nos próximos 30 segundos, agradecesse a Deus. Agradecesse a Deus pelos milagres que não chegaram, mas vão chegar. Pelos milagres que já chegaram. Agradecer a Deus por toda a guerra, porque se Ele permitiu você passar por essa guerra, é porque Ele sabe o tamanho da tua vitória e da terra prometida, do destino que você tem. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, porque apesar de nós, das nossas limitações, das nossas dores, das nossas inconstâncias, dos nossos medos, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo eterno, o Senhor continua soberano, e o Senhor continua olhando para nós. Nós não precisamos fazer nada para te atrair, o Senhor já se apaixonou por nós, e os seus olhos estão fixos em nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós vamos avançar para o melhor tempo da nossa história com o Senhor. Eu posso ouvir amém? Enquanto o Calel nos dirigia em adoração e a gente cantava Só Tu és Santo, Só Tu és Santo, veio uma cena para mim muito interessante. Sabe quando você está diante do seu artista predileto? Alguém já teve isso? Um cantor, um escritor, e você faz de tudo para chamar a atenção da pessoa, para ele te ver, para ver se de repente você tira uma fotinho com ele. Quem já passou por isso? Ou de estar num lugar com um pregador famoso, alguém, e você quer ser visto para poder, de repente, conhecer aquela pessoa. E foi essa cena que me veio enquanto o Calel estava cantando lá, e a gente cantava Só Tu és Santo, e Deus falou, vocês não precisam fazer nada para chamar minha atenção. Os meus olhos estão fixos em vocês desde o dia que eu criei vocês. Desde o ventre da sua mãe. Em todas as coisas erradas que você fez, eu continuei olhando para você e não virei o rosto. Em todas as coisas que você pensou desistir, falou, fez, agiu errado, eu continuei olhando para você. Meus olhos estão sobre você. E o Senhor me falou, Maurício, essa tua palavra para você compartilhar com os irmãos nessa manhã. Os olhos do Senhor estão sobre nós 24 horas por dia. Independente do que a gente faça, de onde a gente vá, Deus não tem problema de olhar para nenhum de nós. Ele não acha a gente sujo demais, limpo demais. Ele só quer contemplar e esperar o dia que nós vamos retribuir isso. Por isso eu queria, junto com você, nos próximos minutos, compartilhar com você a diretriz profética que Deus me deu para 2024. Mas que você tenha em mente que cada dia desse ano vai ser um dia onde os olhos do Senhor estão sobre você. Ele não desiste de você. Não tem nada que você possa fazer que Ele vá te amar menos ou que Ele vá te amar mais. Ele te ama o suficiente para a eternidade toda. Por isso o nome dele é amor. Deus é amor. Lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 13, e eu quero lembrar você que está aqui, você que está na internet, que toda profecia tem que ser julgada. Tá? O apóstolo Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Toda profecia deve ser julgada. Então, tudo que eu vou falar para você, a partir da leitura do texto, é uma profecia para o ano de 2024. E você tem que julgar se isso serve para você e como você vai praticar se isso serve para você. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na nossa conferência em novembro, eu ministrei sobre isso e falei um pouquinho sobre o ano de 2024,
E todos que são da família já sabem que o tema do nosso ano de 2024 vai ser tempo de avançar, deixando para trás as coisas. Então, eu quero começar já profetizando, dizendo que 2024 vai ser o tempo de avançar com os olhos fixos em Jesus. Olha para o seu vizinho e diga, ó, por mais linda que você seja, eu estou falando para a Lúcia, fala aí para o seu vizinho, eu vou ficar com os olhos em Jesus. Quantos tomam posse disso? Nós só vamos conseguir avançar e conquistar em 2024 com os olhos fixos em Jesus. Só Ele tem tudo que nós precisamos. Há muitos anos atrás, Deus começou a falar comigo de uma maneira que eu achava muito estranho. Eu chegava nos lugares e Deus mandava eu contar versículo. Isso aí é para quem não me conhece direito, ou quem nunca me viu profetizar do jeito que eu vou profetizar, e para os que estão acostumados a lembrarem. Então, eu me lembro quando eu estava de um jeito que eu vou estar a partir de amanhã. Eu estava com um voto, e durante a adoração Deus me confirmou o que eu tenho que fazer essa noite. E, além de todo o voto, eu estava de pano de saco e um prumo na cintura e descalço. E eu estava bem no aniversário de São José, lá na Câmara Municipal Antiga, um frio do caramba, estava 8 graus de manhã, os pastores tudo de lã e coisa, e eu de pano de saco, tremendo de frio, e Deus falou, vai. E se eu não me engano, na época o prefeito era o Emanuel, só para você entender quão distante é isso aqui. E Deus falou, veja o aniversário da cidade. Eu falei, tal. E Deus falou, conta quantos versículos são até lá. E eu contei, e eu não sei por que cargas d'água, o reverendo João Arantes falou, alguém tem uma palavra? E o jumento aqui resolveu se levantar. Gente, sabe quando você entra assim no tribunal da Santa Inquisição dos religiosos? Porque, mano, você chega lá de pano de saco numa reunião de aniversário de cidade, e eu comecei a profetizar. Os pastores olharam para mim com aquela cara de religioso evangélico. O único cara que entendeu a profecia era quem tinha que entender, o prefeito. E ele veio e falou, apóstolo, e me abraçou. E eu falei, meu Deus do céu. Falei, obrigado, Senhor. O Senhor usa as mulas mesmo, né? E então Deus começou a fazer isso com frequência. Conta os números e tá. E eu falei, Deus, que maluco. Porque a gente tem uma tendência religiosa, muitas vezes, a achar que número é da numerologia. Não, número é de Deus, senão não tinha um livro na Bíblia chamado Números. E Deus gosta que conte as coisas, por isso que está escrito, eu tenho que contar. Conta as bênçãos, quantas são daquele tempo, desse corinho antigo, recebidas da divina mão, uma a uma. Conta as bênçãos. Então, vem comigo para o verso 24 da Bíblia. Se nós vamos entrar em 2024, a gente precisa entender um pouquinho a dinâmica do que está acontecendo e do que está para acontecer. O verso 24 da Bíblia disse assim também, Deus disse, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, eu estaria profetizando que esse é o tempo do churrasco. Porque Deus disse, produz a terra picanha. Quem está comigo? Ué, Deus não disse para a terra produzir animais? Então, os bons veganos hoje, eu convido a irem comer um churrasco. Cada um paga o seu. Mas eu estou aqui em São José dos Campos. E eu estou profetizando para as nações. Então, o que isso significa? Primeiro, que é um tempo de eu viver. Sai do módulo automático. Tem gente que esse ano inteiro viveu no piloto automático. Se fosse cantar uma música, ia cantar o Leva Eu, Deixa a Vida Me Levar. E foi andando, acordou, dormiu e andou do mesmo jeito. O Senhor está dizendo, esse é um tempo de você viver vida e vida em abundância. E mais, aqui é o 6º dia da criação, e Deus está dando um comando para a terra. Qual o comando que Deus está dando para a terra? Produza. É um comando de produção. Lá em Gênesis 2:7, o Senhor fala o seguinte, então formou o Senhor Deus da onde? O homem formou Deus da onde? Do pó da terra. Ou seja,
o mesmo dia da criação, o mesmo Deus que disse para a terra, produza, Deus pega um ser e pega daquela terra e produz um ser humano. Olha para o seu vizinho e diga, você. Perceba que nós temos aqui uma definição. Primeiro, Deus está dizendo que a terra nasceu para produzir. Segundo, Deus está dizendo que as coisas produzem de acordo com a espécie. Então, não adianta você ficar andando com um jumento e achar que ele vai voar. Não adianta você insistir certas coisas com certas pessoas, porque elas são de outra espécie. Você é de uma espécie diferente. Então, 2024 é um tempo de avançar em definições e produtividade. Você só vai produzir o que foi definido pela semente. Não adianta plantar mamão e achar que vai colher manga. Não adianta plantar, ficar deitado na cama e achar que vai colher muita coisa. Você precisa trabalhar. Olha para o seu vizinho e diga, 2024 é um tempo de definições e de produtividade. Vamos para o capítulo 24 da Bíblia. O capítulo 24 da Bíblia, ele aponta para a história de Abraão, mandando buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Não é coincidência a gente olhar lá para Mateus 24, que a gente vai ver daqui a alguns minutos, e ver o Senhor falando da volta dele e das bodas. Ou seja, 2024, talvez esteja Deus dando alguma dica para a gente começar a se adornar como noiva, para a gente se apaixonar pelo noivo de novo, para a gente voltar ao primeiro amor e ter Ele como o único. Por isso que 2024 é um tempo de avançar com os olhos fixos em Jesus. Se você ler o capítulo 24 inteiro, você vai entender que Deus está enviando amigos do noivo, o Espírito Santo, homens, profetas, para buscar a noiva para o filho. Esse é um tempo profético para outra coisa. Lá em Gênesis 24, fala do quê? Que o Damasceno Eliezer faz uma oração e fala, Deus, aquela mulher que vier no poço e pegar o seu jarro, o seu cântaro, e me der água, e disser, eu também darei de beber aos seus camelos. Você tem que entender isso aqui, querido, que não é um negócio simples. Não é ir na bomba de gasolina e falar, eu vou pagar o tanque da sua moto e do seu carro. Você não faz nada, você vai fazer o cheque, você vai passar o cartão, você vai fazer um Pix. Mas aquela mulher não, ela teve que ralar para caramba. Porque você dá água para um cara, tudo bem, ele vai tomar 1 litro, 2 litros, igual o pastor Cadu anda com 3 litros d'água, é um jumento, né? Agora, e um camelo? Quantos litros d'água toma? Já parou para pensar o quanto custa isso, você ficar lá e vai e volta, e vai e volta, e dá. E o camelo baba, querido. Camelo é nojento. Tira aquela gosma. Servir é um negócio que custa caro, dói e ainda cospem na tua cara. O ano que vem não venha reclamar para o seu líder de departamento, dizer, pastor, eu estou aqui na porta, o povo entra de cara feia. Pastor, eu estou no estacionamento, o pessoal não obedece. Pastor, eu faço isso. Não, não reclama não, querido. Vai servir. Ó. Servir ao Senhor com alegria. O que Deus está falando para a gente? Tem um código que eu estou deixando para o fim aqui, que é o número 24, que está aí dentro desse texto aqui. Mas a gente fala isso daqui a pouco. 2024 é o tempo de avançar servindo e estar preparado para mudança de sorte e provisão sobrenatural. Pausa. Antes de você falar, eu tomo posse. Aquela mulher serviu sem nenhum outro interesse, a não ser de servir. E no final, Deus muda a sorte dela. Rebeca morava aqui, na Baixa da Égua, ela muda. E de serva na casa do pai, ela se torna rainha, matriarca na história de Israel. Existem 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, mas existem 3 matriarcas em Israel. Sara, Rebeca. Cadê a Raquel, gente? Ninguém falou, Raquel. Coitada da Raquel, foi Sara, Rebeca e Raquel. Deus não só muda a sorte dela, mas no mesmo dia, aquele cara tira um monte de ouro
E começa a entregar para ela joias preciosas. Isso aí fala de 3 coisas. Primeiro, Deus vai te dar provisão sobrenatural. Segundo, Deus vai te dar dons e habilidades. Terceiro, você vai ser batizado com santidade. Ouro na Bíblia significa santidade. As joias significam dons e talentos, mas também significa provisão sobrenatural. Cara, não sabia que dar água para camelo dava tanta grana. Você não sabe quem é o camelo que você vai servir. Você não sabe quem é a pessoa que Deus vai te conectar. Não olhe a aparência. Sirva com alegria como se estivesse fazendo para o Senhor, porque então o Senhor vai mudar toda a sua sorte e vai trazer aquilo que você não conseguiria comprar na vida inteira. Vamos continuar, né? Qual que é o livro 24 da Bíblia? A apóstola, nesse Profetizando 2024, usou um texto desse livro. Jeremias. Só fazer conta, gente. Pega o índice da Bíblia e conta. 1, 2, 3. É fácil. Não precisa ser profeta, não precisa nem fazer escola chofar para fazer isso. Só fazer conta. O livro 24 da Bíblia é um livro de um profeta cujo nome quer dizer quem Yahvé, ou Yahweh, ou Javé, ou Jeová designou. O que Deus designou para Jeremias mesmo? Transmitir uma mensagem ao povo. E quando Deus disse para Jeremias, cara, você vai, qual foi a resposta dele? Quem sou eu, Senhor? Eu sou uma criança. Não sei falar. Quem é que já se sentiu assim? Deus fala, vai e prega. Você fala, eu? Eu me lembro a primeira vez que eu preguei, era novo convertido. Estava na praia, em Praia Grande. Primeira vez que eu preguei convertido, tá? Porque antes convencido eu já tinha pregado um monte de coisa. 5 anos de convencido na igreja. Mas eu estava na praia e fui tocar e levar o ônibus para servir a Jocum. E o tio Pedro fala, irmãozinho, pega o microfone. Peguei, achei que era para levar para o pregador. Falei, tu prega. Falei, como? Ele falou, tu prega. Falei, quando? Agora. Aquele negócio que não tem... Você falou, moço, eu vim tocar baixo. Ele falou, conte tua história. Parecia até profeta Kevin encarnado de nordestino, dizendo, a glória está em tua história. E o ex-maconheiro foi lá e falou, eu fumei, eu cheirei, eu bebi, eu chupei, eu transei, eu fiz isso, mas Jesus mudou a minha vida. E eu falei, cara, isso aqui não vai dar em nada, e aquele negócio, fechei o olho, falei, faça uma oração, se você quer que Jesus mude sua vida também, e eu de olho fechado, querendo, Senhor, onde está o leão da montanha, a saída pela direita, vou fugir, e daqui a pouco eu abro o olho, um monte de jovens vindo, chorando, jogando maconha, cocaína, camisinha, cigarro. A questão aqui não é quem é você, é de quem que você está falando. E o que você carrega? Quem te designou garante o sucesso da sua jornada. Você só precisa estar disponível, você só precisa querer servir. O que a palavra de Deus diz? Abre a tua boca e eu te encherei. Esteja disposto, esteja disponível. Esse é o ano de você sair daquela letargia. Tem gente que parou o ministério lá 300 anos atrás e Deus está dizendo, ei, a minha promessa está guardadinha para você, a minha promessa está guardadinha para você. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você abrir a boca e começar a falar, assim como nós, muitas vezes, nós nos vemos incapazes. Olha a resposta de Deus para Jeremias, não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca de Jeremias e disse, eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras, olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Na hora de você tomar a ceia, antes de você comer, você vai pegar um pouquinho do suco de uva e vai ungir teus lábios, porque o Senhor está ungindo teus lábios. Onde você entrar, na rua, na padaria, onde você for, na farmácia,
no supermercado, onde você for, da tua boca vai sair virtude. Pessoas têm de ouvir, de falar do amor da sua vida. O que nós temos aqui? Uma garantia da parte de Deus, que nós não estamos sozinhos. Jesus, quando vai enviar os discípulos, ele disse: eis que estarei convosco. Quando? Aos domingos. Todos os dias até a consumação dos séculos. Diga: aquele que me designou está comigo. Sabe o que você precisa fazer? Eis-me aqui. Estou disposto, estou disponível. Nesse versículo, ou melhor, nesse 24º livro da Bíblia, nós temos promessas. Primeiro, Deus vai julgar. E Ele começa o juízo pela casa dele. Então, espera um pouco. Pastor, você ouviu o que o outro diácono fez? Por isso que eu ouvi aquele versículo. Resistir aos diáconos, eles fugirão de vós. Não, querido. Deixa que Deus julga. Porque Ele vai julgar você e o seu irmão com a mesma misericórdia. Segunda coisa, segunda promessa, Deus vai restaurar o seu povo. Ou seja, dentro do julgamento, Ele não quer destruir, Ele quer restaurar. É aquilo que estava arregaçado, Deus vai fazer de novo. E em terceiro lugar, Deus também garante esperança de um futuro. Os caras estavam no meio da Babilônia, os caras estavam no meio do pior caos. E Deus está dizendo: compra casa, trabalha e prospera. Ei, não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo para você que 2024 é o tempo de avançar nas promessas de Deus, abrindo o coração para receber e a boca para profetizar. Viveremos. Será que você pode dizer isso? Eu viverei. Cara, viver não é andar no módulo piloto automático. Viver é dormir na expectativa, qual o milagre que tem para mim amanhã. É acordar no outro dia e falar: eu vou vencer. Eu estou andando ouvindo croque, croque, croque. O que é isso? Serpente e escorpião debaixo do meu pé. Olha para o seu vizinho e diga: tempo de avançar nas promessas de Deus. Abra o seu coração. Fala com cara de profeta para o seu vizinho. Abra o seu coração. Abra a sua boca e profetize. Viveremos. Você pode aplaudir o Senhor? Bora para o Novo Testamento, que alguns anos depois, essa igreja só fala no Velho Testamento. Amém. Eu amo a Bíblia toda. Eu lembro quando a Lúcia ficou doente e começou a aparecer umas manchas. E, cara, quem já nasceu com a perna menor que a outra? Todo lascado. Os médicos dizendo que não ia andar. E achava que não ia casar, que não ia poder ter filho, um monte de coisa. Cara, para mim já estar casado já era um sucesso. Aí já estava com um filho. Aí a mulher veio: ai, tem umas manchinhas. E daí? Não, porque as manchas. Eu falei: cara, eu sou apaixonado por cada mancha sua. Minha onça pintada. Ei, presta atenção nisso aqui. Você acha que Jesus não te ama em cada detalhe seu? Sabe qual é o seu problema? É que você não se ama. O problema não está no demônio, não está no governo, não está na igreja, o problema está em você, você não se ama. Você não olha no espelho e fala: uau. Se bem que eu me olho no espelho e falo: uou. O que a Lúcia viu nisso aqui, cara? Obrigado, Jesus. Mantém ela cega. Eita glória. Mas por que você está falando isso, Maurício? Eu preciso me amar. Por que eu cuido de mim? Porque eu me amo. E eu sei que eu sou único, eu tenho uma oportunidade única em toda a eternidade de por alguns anos falar. E sabe qual a palavra que Deus me deu, gente? Eu estava querendo pedir arrego. Você já ouviu falar unção do ramelão? Eu já ia falar: Deus, pedi para sair, já outro cara, olha, já estou cima dos 50, vou jubilar. Pregador itinerante de vez em quando, vender uns livros, tá, vou fazer outra coisa, vou voltar à arquitetura, vou parar.
Aí Deus riu e falou para mim, eu ainda não fiz metade do que eu prometi para você. Fala para mim, profetiza para mim, fala, tomou? Eu acho legal, cara. Se eu, com 32 anos de vida espiritual, de nascer de novo, com 37 anos de igreja, com 30 anos de ministério, não cheguei na metade, você só está no começo. Talvez a única que eu possa dizer assim que já passou da metade seja mamãe, mas ainda tem muita lenha para queimar. Por que você está falando isso? Porque existem mais de 4 bilhões de pessoas na Terra para ser salva. Nós estamos indo para o sertão, tem 68, mais ou menos, % de gente que não é crente. Isso quer dizer, você cuspir para o lado, tem um não crente. Você tropeçar para o outro lado, tem um não crente. E aqui na nossa cidade, quantas pessoas tem que não são salvas? E nós estamos assim, você está em fim de carreira. Não, nós não, eu. Você está zerado, está tudo jóia. Então vamos para o Novo Testamento. Porque lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 24, o ano que vem é 2024, né? É isso, Jaque? Estou certo? Errei? Não, porque às vezes a gente entra no céu e já é eternidade, não tem mais nada. Mas em Mateus 1, 24 diz assim, disse também Deus, produza de novo. Eita! Está errado o verso, né? Sim ou não? Não é esse verso. Errei. A culpa não é deles não, gente, por favor. Não... Inclusive, dá um aplauso para o pessoal da comunicação, que tem uma paciência comigo tremenda. Abre sua Bíblia, fica mais fácil. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Vou profetizar para os homens primeiro. Vou profetizar primeiro para os solteiros. Que essa irmã solteira fala amém no fim. Deus vai despertar do sono os varões para serem santos, se casarem com esposas santas e darem um cartão black. Gente, com esse amém não dá nem para ter ticket de refeição, vale transporte. Cartão black. O amém dos pais pelas filhas foi bem melhor, né? José acordou e fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Ei, talvez você nunca tenha ouvido um anjo, visto um anjo. Na última celebração ali de São Paulo, veio um irmão, eu descobri que ele me segue no Instagram, porque ele me escreveu, e ele profetizou umas coisas muito loucas para mim, que tem tudo a ver com o que Deus está falando nos últimos dias. E uma delas foi esse lance de anjo. Mas independente de você ter visto um anjo, falado com um anjo, o anjo do Senhor, o pastor, o lugar onde você congrega, já deve ter falado tanta coisa que você não está vivendo. Você já deve ter tanta promessa e Deus está dizendo para você, ei, pandemia acabou, desperta, se levanta e bora se preparar, porque o noivo já está pronto faz tempo, e você é a noiva. O noivo está pronto. Esse verso, para mim, ele aponta para nós despertarmos do sono do medo, da religiosidade, do passado, para nós vivermos o novo. Eu acredito que aqui Deus está falando com a gente de uma maneira muito simples, que é tempo de avançar para viver o novo. Tem coisas que você nunca experimentou ainda. Tem muito mais. Para de achar que você já viu tudo, que você não viu nada ainda. Deus tem muitas coisas para nos revelar. Diga, é tempo de avançar para viver o novo. Já o capítulo 24 do Novo Testamento, ele vai nos dar muitos códigos que a gente vai estudar na escola Sofá Sertão. Durante o mês de janeiro todo, a gente vai ter um devocional bem diferente, vai ser legal. Mas
ele fala primeiro da destruição do templo. Se você pegar um resumo do capítulo, depois ele começa com o princípio das dores. E aí ele fala da grande tribulação. Depois a vinda do Filho do Homem, depois a parábola da figueira e depois a parábola do servo mau. Fecha um ciclo aqui comigo. Lembra de Gênesis 24, que é tempo de servir? O capítulo 24 de Gênesis fala de servir. O capítulo 24 de Mateus fala de um servo mau. Olha para o seu vizinho e diga, que tipo de servo você quer ser? Eu e você precisamos entender que Deus está nos dando algumas chaves aqui. E alguns códigos. Primeiro, o que significa a destruição do templo? Literalmente, Jesus estava anunciando que no ano 70 o templo ia ser destruído. Se nós olharmos agora profeticamente na história, uma das piores coisas que todo mundo acha que aconteceu foi o lance do fique em casa. Porque as pessoas perderam o hábito de congregar. Quem tinha o hábito de congregar, e quando você faz uma leve entrevista com algumas pessoas que não congregam mais, elas não falam literalmente para você com essas palavras, mas dentro do que elas falam está embutido uma coisa. Eu congreguei tanto tempo, não adiantou de nada. Congregar ou não congregar não mudou minha vida. Será que nós não estamos diante de um confronto espiritual, onde Deus está dizendo para a gente que nós somos essas pedras vivas e Ele quer nos usar desde lá do convite que a gente faça na padaria, no supermercado, na portaria, a ungir na entrada, um abraço, um sorriso, uma assistência por telefone, ligar para a pessoa se ela está passando mal. Será que o Senhor não está querendo de novo dizer que Ele está destruindo a velha estrutura e a gente olhar, ao invés de ver Satanás fazendo a pandemia, a gente vê Deus dando um chacoalho na gente e botando a gente em casa para a gente arrumar a nossa casa primeiro? Quantos de nós não tínhamos tempo de qualidade com a família há tanto tempo? E o tempo de ficar em casa foi bom, a gente se divertiu, a gente brigou, a gente sonhou, a gente conversou, a gente pôde se ver. E será que Deus não está trazendo a gente de volta para destruir alguns conceitos templários da nossa cabeça? E esses princípios das dores estão claros. Kobe já pregou aqui, e qualquer judeu te explica que esse tipo de coisa que está acontecendo em Israel, eles chamam de dores de parto. Será que o mundo não está com dores de parto? Mas a primeira coisa que o mundo vai fazer ao ter essas dores de parto não é gerar um caos, a besta, não. O mundo está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus, é o que está escrito. Será que não está na hora de dar à luz a uma nova geração que anda pelas ruas sem vergonha? Eu me lembro na primeira marcha para Jesus que houve nessa cidade, um tal de MCI, que era ali na Baixa da Égua, Vila Maria. Nós fizemos a marcha. Gente, uma multidão, 60 pessoas. Tinha mais polícia protegendo a gente do que gente. E nós lá marchando. Para não dizer que tinha 60, eu trouxe 20 adolescentes, que eram meus alunos de Pinda. Eles foram obrigados a vir marchar. Então, tinha 80 pessoas. A gente marchando, o pessoal do comércio olhando, e a gente tudo marchando lá, 80 candango, andando por meio da rua. O que vocês estão fazendo? E ainda fiz teatro, fui Jesus, gente. Eu queria morrer, de vergonha. Falei, meu Deus, que vexame, marcha para Jesus, que marcha é essa? E o Senhor disse, não despreze os pequenos começos, porque você não teve vergonha de se expor, você vai ver o que eu vou fazer. Algum tempo mais tarde, eu estava num ginásio, num evento, pregando para 6.000 pessoas na Bahia. Deus falou, quem é fiel no pouco, eu acrescento no muito. Não é pelo número de pessoas, mas a grande questão é, será que
o que eu estou chamando de tribulação na minha vida é realmente tribulação, faz uma visita no Hospital do Câncer. Faz uma visita no setor de queimados, pergunta para a pastora Márcia. Você vai ver que você não está sofrendo, não. Que você não tem problema. Vai visitar o IML, fica lá na porta, esperando um pai, como eu já tive de fazer, e junto com o pai, reconhecer o filho com 14 anos de idade com um tiro na testa. Você não tem problema, não, querido. Jesus está voltando e Ele está procurando uma turma que não só queira a volta dEle, mas que anuncie e saia sem nenhuma vergonha, anunciando, prepara o teu coração, porque o noivo se aproxima. Prepara o teu coração. A parábola da figueira, eu preguei aqui durante a nossa conferência. Israel foi restaurado. E quando você pega a data da restauração de Israel, e quando ela começa a voltar, e você bota 70 anos em cima, uma geração, vai chegar perto de onde a gente está. E nós estamos vivendo esses dias. Eu não quero ser achado servo mau, porque eu vou avançar pregando o evangelho do reino. Eu não vou pregar o evangelho do MCI, não vou pregar o evangelho dos evangélicos, eu vou pregar o evangelho do reino. A pregação mais imbecil que nós fizemos ao longo dos anos foi falar mal de católico. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. A pregação mais imbecil que nós, evangélicos, fizemos foi falar mal de católico. E olha, eu conheço católico que tem muito mais caráter que pastor. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Ah, mas eles são idólatras e nós não somos? Fala que a Gabriela Rocha vai cantar aqui no culto de 31 de dezembro. Pinha de gente. Ah, é o Caléu. Quantos estão me entendendo? Cara, e não tenho nada contra a Gabriela Rocha. Emprestamos o prédio para ela ensaiar. A Lúcia estava lá. A pastora Ana Paula estava lá na gravação do último trabalho dela. Muito legal, uma mulher de Deus. Mas nós somos idólatras. O ser humano é idólatra. O ser humano gosta de fazer um altar. Para de criticar os outros. Veja onde estão os teus ídolos. Às vezes teu ídolo é teu filho. Às vezes teu ídolo é teu marido. Às vezes teu ídolo é teu trabalho. Teu ministério. A placa do ministério. Pastor Wagner estava preocupado o que fazer na fachada. Deus já me deu, pastor. Eu vou fazer uma estátua minha e da apóstola de 6 metros lá na porta. E quem não se dobrar a estátua... Gente, Senhor, obrigado. Ganhei a atenção do povo novamente. Estava quase perdendo o Wi-Fi. Eu vou avançar pregando o Evangelho do Reino. Nós vamos continuar falando do Evangelho do Reino, até que Jesus volte. Qual que é o livro 24 do Novo Testamento? O livro 24 do Novo Testamento, nada mais é, nada menos que 2 João. Segunda carta de João fala de 3 coisas. Amor e obediência, alerta contra os falsos mestres, e a ênfase na verdade e na perseverança. O que João está mostrando para a gente aqui? A importância do amor fraternal. Quantos já viram o profeta Kevin fazer aquela brincadeira? Vamos fazer aqui para lembrar. Vira para o seu vizinho e fala, eu te amo. Em tese. Quantos se lembram disso? Em tese eu te amo. Até que você pise no meu calo. Até que você não faça o que eu quero. É verdade ou não é? A gente é um bando de hipócrita. Eu te amo. Antes de chegar no estacionamento, desgraçado. Gente, eu acho legal. Eu queria ter uma câmera dentro do meu carro e do carro de cada crente. Na saída do culto. Porque, tipo, aqui todo mundo é lindo, tá? Cheiroso, se abraça, shalom. Eu falo até que é cara de judeu, shalom. É? Virou a esquina. Alguns nem viram a esquina, gente. Alguns dentro do carro já quase cala a boca, sua desgraçada. E não sei o quê. Aí você fala, meu Deus, está demorando. Ficou lá abraçando todo mundo, Capitão Gancho.
Homem-Aranha. Eu acho legal ver a cara de alguns, porque está manifestando a verdade. Estou com fome, não sabe nem jejuar, o infeliz. Vai ler o livro da apóstola Valnice, jejum involuntário. Você não pode comer, abre o jejum. Agora está na modinha, jejum intermitente. Vou aproveitar a modinha e lançar livro, já vende. Glória a Deus. Que agora, gente, meu cunhado, vamos falar de cunhado. Cunhado da raça, eu não posso mais falar da sogra, morreu, agora tem que falar do cunhado. Outro dia o Benjamin contou uma piada de sogra. Eu falei, Benjamin, se eu falar isso na família, eu estou morto. Só eu e o Benjamin demos risada. Coisa pai e filho. Meu cunhado, cara, falava de jejum, ele está louco, você gosta de jejum. Agora, mano, fomos lá comer de graça na casa do sobrinho dela. Comemos, dia 24. Ele, estou abrindo um jejum. Estou vivo para ver esse cara. Faz jejum de 36 horas, gente. 24 horas, faz jejum. O Satanás conseguiu pré-discipular uma geração. Para pensar. Eu estou muito feliz porque o diabo continua trabalhando para Deus. Quando esses caras se converterem, vai ser facinho fazer jejum. Já está acostumado no jejum intermitente, sim ou não? Não estou bravo, não, estou feliz. Vou vender meu livro ano que vem, Ative Sua Melhor Versão. Jejum, jejum de um dia, jejum de 12 horas, jejum de... Tá. Vou falar de um monte de coisa, mas aproveitar a modinha, porque essa é a onda, olha a onda. E, meu cunhado dá aula de tênis em pé, debaixo do sol. E está lá em jejum. E aí, para comer, o cara pega vinagre, limão e toma. Jesus, está melhor que muito pastor. Eu lembro uma vez que a gente foi para o sítio, estava fazendo um jejum, deu uma discussão. Você já viu que jejum, você acha que Deus veio na sua casa? Não. Deus bota o holofote e o Satanás se manifesta. Quem faz jejum, espera. A pessoa, eu vou sentir. Você vai sentir o bafo no cangote. Você vai sentir a fúria do inimigo. É só olhar para Jesus. Jesus ficou 40 dias. Quando foi terminar o jejum, quem que aparece? O diabo. E às vezes aparece no meio do jejum. E a gente está lá discutindo. O pastor, não vou falar o nome dele, senão pega mal. Irmãos, eu sinto que o problema está no jejum. Vamos comer, porque daí acaba a contenda. É que ele não gostava de jejuar, dava para ver. O irmão, beleza. Mas por que você está falando isso, querido? Porque se você está com dificuldade de amar algum irmão, é esse irmão que Deus quer que você comece amando em 2024. Você está com dificuldade de amar um parente, é esse irmão que você tem que amar. Porque Deus te ama. Jesus morreu na cruz por causa do teu pecado, desgraçado. Não vem com essa cara de evangélico para mim, sou santo. É o caramba, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você sente, Deus sabe a vontade que você tem, às vezes, de matar o cara. Deus sabe a vontade que você tem de se vingar e Deus continua te amando. Então Deus está dizendo aí, 2024, comece amando quem não merece. Pastor, era para eu ter vindo nesse culto mesmo? Tem visitante que está assim, meu Deus, errei o dia do culto. Pelo amor de Deus. Não tinha uma palavra mais light? Não, eu quero um ano de arregaçar, mano. Porque obediência não é fácil. Obedecer o que eu quero não é obediência. É bel prazer. Obediência é quando eu não quero fazer. Na última noite do Profetizando 2024, ali em São Paulo, eu falei, Cadu e Camila, vocês vão subir a Camila. Eu não vou. Eu não sei se vocês conhecem a Camila, esposa do pastor Cadu. Ela parece um pincher. Chihuahua, sei lá o nome que você vai dar. Mas aí eu entendo por que o pastor Cadu é bodybuilder e treina taekwondo e jiu-jitsu. Eu não vou. Não tenho nada para falar. Eu falei, o problema é seu, abre a tua boca e vai lá. Eu estou mandando, cala a boca aqui, abre a boca lá. Eu não vou. Eu falei, o problema é seu. Eu não sei o que aconteceu.
se baixou um temor ou baixou a vergonha. Eu sei que a pastora Kátia, eu falei, pastora Kátia, quando você terminar, você fala, anuncie, pastora Camila e pastor Cadu. Mas ela não vai, pai. Eu falei, faça o que eu estou mandando. Ela foi e anunciou, Camila subiu, gente profetizou, dei 4 rabos de arraia, 2 ofertas. Eu falei, ô infeliz, se tu sem querer está sendo usada por Deus, imagina o dia que quiser. Você já viu esse tipo de gente? Não tenho nada. Aí quando abre a boca, você fala, meu Deus, olha para o seu vizinho e diga, eu acho que ele está falando de você. Você fica com essa fidumeguice, empacado, que nem um jumento, não vou. Aí Deus está dizendo, deixa eu me manifestar através de você, seja obediente. Sabe por que os falsos estão aí? Porque os verdadeiros não estão falando. Sabe por que as pessoas estão sendo enganadas? Porque você não está falando a verdade. Começa a falar e vacina o povo com a verdade. Dê ênfase na verdade e seja perseverante, porque 2024 vai ser o tempo de avançar e perseverar em amor, obediência, discernimento e andando na verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Vamos ver algumas definições do número 24. 24, biblicamente, representa sacerdócio, governo celestial e um ciclo. Por que 24 representa sacerdócio? 1 Crônicas, capítulo 24, do verso 1 ao 20, fala de 24 turnos de sacerdotes. Em Josué, capítulo 4, verso 2 ao 7, fala de 12 homens que pararam no meio do Jordão com 12 pedras. Esses 12 homens eram sacerdotes, representando um sacerdócio humano. E as 12 pedras representam gerações sacerdotais eternas, porque pedra em hebraico é a palavra eben. Tenta você aí, eben. Eben é a mistura de 2 palavras, Abba, que não é aquela banda antiga dos velhos, mas é pai, e Ben, que quer dizer filho, eben, pai e filho. Por isso que quando Jesus fala para Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele não está dizendo que ele estava montando a igreja católica. Aliás, porque a igreja católica só vai surgir 400 anos depois. Tá? E ele também não está dizendo que é a igreja evangélica. Ele está dizendo sobre gerações a minha igreja é edificada. Assim como eu e o pai e filho, somos um, as gerações em unidade edificam a igreja. É isso. Então, quando eu olho para isso aqui, eu vejo esses 24, 12 pedras que representam gerações eternas de sacerdotes reais e 12 sacerdotes temporais. O Senhor está dizendo que nessa estação de 2024, Ele está unindo gerações para trazer um sacerdócio eterno, onde o rei vai ser visto em qualquer lugar. Onde você for, vai haver manifestação de Jesus, não se assuste. O governo celestial, ele é colocado lá em Apocalipse, no capítulo 4, do verso 4 ao 10, onde os 24 anciãos estão à volta do trono, e dia e noite estão adorando ao Cordeiro. Esse é o governo celestial. E o ciclo? Quantas horas tem o dia? 24. E dia, em hebraico, não é apenas um tempo de 24 horas, mas é um ciclo que pode durar milhões de anos, como na criação. O dia primeiro foram milhões e milhões e milhões e milhões de anos. A ciência está aí para provar isso. O mestre Cipriano já pregava isso há mais de 30 anos atrás. Mas isso quer dizer que nós estamos terminando um tempo mau e vamos entrar num tempo de novas oportunidades. O Senhor está fechando um ciclo velho e nos dando novas oportunidades. Quem crê? Profetiza para o seu vizinho, o Senhor está te dando novas oportunidades. Amém? Diga, 2024, tempo de avançar, sendo totalmente dirigido pelo Senhor, deixando os velhos ciclos. Querido, sabe o que quer dizer? Eu não vou ser dirigido pela mágoa do passado, eu não vou ser dirigido pela dor do passado, eu não vou ser dirigido pelos fracassos do passado. Tem algo novo para mim e eu vou ser dirigido pelo Senhor. E com o Senhor eu vou avançar. Posso ouvir amém? O número 24 em algarismos romanos, ele é escrito dessa maneira. Shiv. X, X e V. Shiv.
Se você fizer uma pesquisa rápida no Dr. Google, você vai encontrar que em equação matemática, a letra X, ela é usada frequentemente para representar uma variável ou um valor desconhecido. Isso quer dizer, é a busca por um resultado. Agora, quando você olha que tem um duplo X, o Senhor está dizendo, eu estou te dando porção dobrada nas suas soluções. Ainda que varie tudo à sua volta, eu vou te dar porção dobrada nas suas soluções. A letra I, já nas equações, ela pode significar números complexos variáveis. Não importa o tamanho dos seus problemas e a complexidade dos seus problemas, o Senhor vai te dar a solução. Ou seja, 2024, o Senhor vai nos dar resultados sobrenaturais. Maurício, e a letra V? Vitória Deus dará a nós, eu sei. 2024 é um tempo de avançar com certeza que o Senhor tem todas as soluções para nós, independente das variáveis, a vitória é certa em Cristo. Você pode aplaudir a Jesus? Passa o próximo slide, só para não ficar no vácuo aqui, gente. Aí, pronto. Foi isso que você acabou de falar. Agora, pega o número 2024 e soma tudo. 2 mais 0 dá quanto, Fábio? 2. 2 mais 2 dá quanto? 4 mais 4 dá quanto? 8. 8 simboliza novos começos. 8 simboliza aliança. 8 simboliza proteção. 8 simboliza portal. Maurício, por que 8 simboliza novos começos? Que dia é hoje? Da semana? Domingo. É o primeiro dia da semana. Olha que interessante, nós estamos terminando o ano no primeiro dia da semana. E nossa primeira celebração do ano que vem vai ser no descanso, que vai ser de sexta para sábado. Mas quantos dias tem a semana? 7. Quando acaba uma semana, a próxima semana começa no 8º dia. Que dia que Deus mandou circuncidar as crianças? No 8º dia. Por vários motivos. Um deles por causa da vitamina K. É isso mesmo? Que é cicatrizante, que chega à plenitude no menino no 8º dia. Quantas pessoas estavam na arca? 8 pessoas, quando Deus foi começar tudo de novo. E ao longo de toda a Bíblia você vai ver o número 8 como novo começo. Por que aliança? Na arca tinha 8 pessoas, Deus faz aliança. O que é a circuncisão? O Brit Milá, que é a aliança já com a criança desde pequeno. E você vai andando, andando, andando. Por que 8 é proteção? Porque em algarismos hebraicos, o número 8 é a letra Het, que fala do muro de proteção. A palavra irmão, diga ar. Sabe o que quer dizer? Aquele que protege a família, aquele que protege a casa. Porque o Het é um muro de proteção. Assim como o Senhor garante que Ele é muro de fogo à tua volta. Ele garante a tua proteção. Mas, no meio do Het, você encontra um portal onde não tem nenhum acesso. Porque o Senhor é aquele que diz, eu sou aquele que abre porta onde não tem. Sabe o que quer dizer porta onde não tem? Portal. É um portal dimensional. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira só viajando nos números. Mas temos ainda muita coisa pela frente nesse dia. Pessoas para ligar e pedir perdão. Pessoas para escrever, para amar. Você fazer a sua lista de avaliação de 2023. Quem não fez ainda a lista de avaliação de 2023? Levante sua mão. Eu te indico, separe pelo menos 1 hora desse dia e faça uma avaliação do seu espírito, seus pensamentos, seus sentimentos. Onde 10 é ser muito parecido com Jesus e 0 é ser igualzinho a Satanás. Aí você vai dar nota para você. Como meus pensamentos foram? Mais parecido com Jesus ou com o capeta? Como está o meu físico? Como está o meu espírito? Como é que está a minha vida espiritual, minha vida devocional? Como é que está meu tempo de aprendizado? Quantos livros eu li? Como é que estão minhas finanças? Coloca tudo isso bonitinho.
Por quê? Eu quero profetizar que o ano que vem você vai terminar melhor do que esse ano. E você vai olhar para essa... Escreve, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu estou fazendo uma série, hoje eu vou terminar às 6 da tarde, essa série chamada Semana da Preparação. E hoje eu vou falar sobre prioridades e algumas coisas para ajudar você a entender certas coisas. Eu não sei você, mas quando a ansiedade bate, eu perco o foco. Porque eu estou fazendo uma coisa, eu me distraio com outra coisa, eu não consigo focar. Logo que eu saí do hospital e depois que eu consegui me recuperar em 2020, no Covid, eu não conseguia ter foco nem concentração. Eu demorei quase um ano para voltar a ter isso, foco e concentração. Eu ia escrever uma palavra, saía 15 coisas, mas não saía a palavra. Beleza, não vou falar que é vacina, não vou falar que é... Sei lá, me atacou a cabeça. Mas a ansiedade tem feito isso. Quem aí tem sido atacado por ansiedade? Por favor, levante sua mão só para eu... Se você sabe o que eu estou falando, não é só uma preocupação leve, é a ansiedade mesmo que te dá desespero. E no meio de tudo isso, o Senhor me ministrou um negócio que foi muito simples. Ele falou, filho, se tão somente você parar e entender qual é a prioridade de cada coisa, tudo que você não conseguir fazer é porque não era para ter feito, ou você colocou na ordem errada. Mas para eu saber isso, eu primeiro tenho que ter uma lista de como eu estou, e aí fazer uma segunda lista de como eu quero estar. Qual é o meu planejamento para 2024? Agora, deixa eu perguntar, você sabia que mais de 70% dos cristãos são frustrados? Pesquisa recente. Estou falando de evangélico. Pessoas que frequentam a igreja, são dizimistas, alguns são até voluntários na igreja, são frustrados. Estão frustrados com o seu físico, estão frustrados com as suas finanças, estão frustrados com os seus relacionamentos. Aí você vai dizer, pô, então não funciona a fé. A questão não é essa. A mesma pesquisa de liderança, eu tenho estudado com 2 caras americanos sobre liderança eficaz, mostra o seguinte, que apenas 3% das pessoas têm planos escritos. Eu vou repetir. Apenas 3% das pessoas no mundo fazem planos e escrevem seus planos. Não me diga que você tem plano se você não escreveu o seu plano. Não, ano que vem eu vou fazer isso. Vai nada. Você está igual o cara que está pulando 7 ondas na praia. Ei! Igual o Saci. Não faz sentido nenhum se você não escrever, porque se você não escrever, você vai se perder, sua memória, outras coisas. Então você precisa ter isso. Mas o que isso tem a ver? Ei, novo começo significa para 1 hora desse dia, para encerrar os velhos ciclos. Pega um papel, faz uma lista de quem você tem que perdoar. Perdoa o Juca, a Maria, o Zé, o Godofredo, o Pafúncio, o Sidoflóvio. Só não perdoa Satanás. Esse não precisa de perdão, já está condenado. Mas perdoa, deixa para trás. Senhor, tira de mim essa amargura, tira de mim isso. E agora, Senhor, como é que eu estou? Estou assim, assado, cozido, não está legal, mas não chora não. Pega uma outra página do lado e põe aqui. Como eu quero estar o ano que vem? Eu fiz uma meta para várias coisas na minha vida. Para o dia 23 de janeiro de 2024, quando eu completo 55 anos. Graças a Deus, mais da metade dessas metas eu já consegui alcançar agora em dezembro. Obrigado pelo amém, foi forte pra caramba. Mas eu vou repetir, eu pus uma meta para mim, em todas as áreas, espírito, alma, corpo, finanças, em tudo. Mais da metade do que eu escrevi, do que eu quero até 23 de janeiro de 2024, eu já alcancei. E teve coisa que eu alcancei no fim de novembro. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Por que tem coisa que eu alcancei antes? Ou melhor, quais as coisas que eu alcancei antes? As coisas que eu perseverei mais e me dediquei mais. Onde eu foquei mais, onde eu priorizei, onde eu fui perseverante e não desisti.
Quais as coisas que não estão? As coisas que eu deixei em segundo lugar, terceiro lugar. Quem está comigo? Eu quero crer que nós vamos entrar no novo começo. Eu quero crer que nós vamos entrar protegidos pelo Senhor, mas é impossível o Senhor me proteger se eu mesmo der mole. Deixa eu tentar te explicar. Isso aqui é um abajur, isso aqui tem uma lâmpada quente. E aqui está o Benjamin vindo com o dedinho. E a gente fala, não põe o dedo. Segura a mão uma vez, duas, na terceira, falei, Lúcia, deixa ele pôr. Ele pôs, queimou o dedo. Nunca mais pôs o dedo. Tem coisa que você está sofrendo, que papai do céu disse para você não fazer, mas você fez. E não é que ele não quis te proteger, ele te protegeu com a palavra, mas ele não vai te impedir de fazer o que você quer fazer. Porque ele te deu a liberdade de fazer a loucura que você quiser. Só que a loucura dá sanatório. Fica ruim. Quem está comigo? O Senhor quer te proteger em 2024. Então obedeça. Lembra do ponto anterior? Avançar em obediência, avançar em amor. 2024 é o tempo de avançar para o novo, protegido pela aliança do Eterno. O Eterno tem uma aliança com você. Você faz sua parte, Ele faz a dele. Você para de fazer sua parte, Deus continua sendo Deus. Mas você está se expondo. Vamos terminar com isso aqui. O número 24, em algarismos hebraicos, vamos lá. Algarismos romanos, letras são números. Algarismos hebraicos, letras são números. Em hebraico você não tem 0, 1, 2, 3, 4. Não, em hebraico você tem 22 letras que dão todos os números. Diferente da gente, que a gente tem 20 e tantas letras e mais 10 algarismos. Os nossos algarismos são arábicos. Começa com o quê mesmo? Com 0. Termina com 9. Qualquer mistura que você fizer, dá qualquer número, sim ou não? Está comigo ainda? Então, quando você perde tudo, você tem quanto? 0. Você sabia que em hebraico não tem 0? Porque em hebraico 0 é a ausência de Deus. É impossível ter a ausência daquele que me amou, porque eu sou do meu amado é meu. Por isso que o judeuzinho, a judiazinha, desde pequeno, escuta no ventre. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único. Se eu tenho o único, posso até terem me roubado tudo, podem até ter tirado tudo, mas eu não tenho nada, porque eu tenho aquele que criou tudo e ele abre portal onde não tem porta. Ele me dá criatividade. Quando eu olho para as letras em hebraico, eu fico pirado, porque Deus dá um monte de coisa ali. A letra do número 20 é a letra Kaf, que é essa letra da direita. Em hebraico se escreve sempre da direita para a esquerda. E a letra do número 4 é a letra Dalet. A letra Kaf simboliza uma mão aberta, falando de produtividade, de produção. O verso 24 da Bíblia fala de produção. A letra Kaf fala também da mão estendida do noivo, dando um anel para a noiva. Capítulo 24 de Mateus fala da noiva, capítulo 24 de Gênesis fala da noiva. E as duas letras juntas formam uma palavra, diga Kad. Kad, com D mudo. Faz cara de judeu, fala Kad. Ah, não gosto de judeu, então você vai ter um problema desgraçado, a eternidade toda, que você vai casar com um judeu. E ó, você tem outro problema. Quem aí já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Tem um judeu morando dentro de você. É um problema terrível, né? Você tem que se apaixonar pelo judeu. Kad, jarro, vaso, cântaro. Essa palavra ela aparece ali em Gênesis 24. Quando Rebeca pega o jarro, o cântaro, o vaso, enche d'água, dá para o Damasceno, pega e dá para os camelos. E tá, é jarro, é jarro. Legal. Daí, quando a nossa irmã Rebeca faz tudo, e
e o Damasceno escuta qual era a linhagem dela, ele agradece a Deus por ter favorecido o senhor dele, que é o Abraão, e aí ele pega joias e começa a dar bracelete, e vai dando joias de ouro para Rebeca. Certo? A palavra vaso, você já sabe qual é. Jarro, é o quê? Cad. Abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos terminar com isso aqui. E não está lá na parede, não vai estar no telão. O que vai estar no telão é a última frase que não é para colocar ainda. Por favor, segura. 2 Reis, capítulo 4. Quantos conhecem essa história? Tem uma mulher viúva, que o marido tinha feito a escola de profetas, e o marido morreu, deixando uma baita de uma dívida, os filhos dela iam ser vendidos como escravos, sim ou não? É isso? É o contexto da história? 2 Reis 4, 24, 2, 4. Aí você pega o texto e começa a ler. A mulher vai para o profeta e fala, olha, meu marido morreu, ele era teu aluno, ele estava na tua escola, e agora meus filhos vão ser vendidos. E aí o cara pergunta para ela, o que você tem em casa? E ela fala, nada a não ser uma pequena botija com um pouco de azeite. É isso que está escrito mais ou menos aí na sua Bíblia? Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Sim ou não? Ah, Maurício, então a palavra botija é a palavra cad. Não, não é isso. Você está perdendo o código. Porque eu nem te falei qual é ainda. O cara vira e fala para ela, vai e pede emprestado vasilhas. Diga vasilhas. Ah, é aqui. Também não. Você volta para Gênesis. Quando você pega, quem tem Bíblia aí que você clica em cima da palavra, dá o nome em hebraico, grego, abre lá em Gênesis, por favor. E pega a palavra joias. Gênesis capítulo 24, quando o Damasceno Eliezer entrega joias para Rebeca. Que palavra é essa? Kelii. Diga Kelii. Kelii começa com a mão, com o kaf. Depois vem o lamed, que é o cajado do pastor. Vamos fazer direito, né? Alguém achou aí? É 52 o versículo? 53? Keli é a mão aberta, diga kaf, lamed, que é o cajado do pastor, e a última é a mãozinha levantada em adoração, o yod, que é a letra que dá origem a Jerusalém, Jerusalém, a Yeshua, Jesus, a Israel, Israel. Os nomes mais importantes da Bíblia começam com essa letrinha, com adoração. Está rendido em adoração. O que significa que em adoração e em guerra, eu conquisto o favor do cajado do pastor, que com a sua boa mão me conduz à prosperidade. Ou seja, joia, não necessariamente na Bíblia, quer dizer apenas um elemento físico de ouro, de prata, mas significa a capacidade que Deus dá de pôr a mão dele sobre a sua mão. De tudo que você puser a mão, ser transformado em riqueza. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não aprendeu desde criança as coisas espirituais. O problema é que nós nascemos um espírito, somos uma alma e temos um corpo. E aí a gente cresceu tudo invertido. A gente cresceu aprendendo as coisas no corpo, depois na alma, para depois se converter. E aí a gente acha que a gente é um bando de gente tentando se espiritualizar, quando na verdade a gente é um bando de espírito tentando se descarnalizar. Se você não entendeu, volta 30 segundos aí. Por que você está falando isso, Maurício? Porque quando Deus deu esse negócio aqui, eu falei, cara, que loucura. Por que a maioria dos homens e mulheres de Deus não estão prosperando? Porque eles não entenderam. Por que a maioria de nós fica estagnado? Porque a gente não entendeu. Que tudo que a gente precisa, Deus já colocou dentro de nós.
E se nós estivermos conectados com Deus e vivemos a vontade dEle, tudo que a gente fizer, vai ter guerra, vai ter luta, mas o Senhor nos garante vitória, e Ele nos garante outra coisa, vida e vida em abundância. Então aquela mulher, Rebeca, vai e leva um vaso. A ansiedade bateu aí, né? Aquela mulher leva um vaso. Água, serve. E ela recebe joia. Agora volta lá para 2 Reis. E clica em cima da palavra vasilhas. Quando o profeta fala, vai e pede vasilhas emprestadas. Que palavra é essa, vasilhas? Segundo Reis, capítulo 4. Peraí. Então, o profeta não disse para ela ir pegar qualquer vasilha, mas vasilhas preciosas. Essa palavra Keli, que aparece como joia lá no Velho Testamento, em Gênesis, depois no Velho Testamento, em 2 Reis 4, ela aparece como um vaso, utensílio, um implemento, equipamento, mas também pode ser um navio, uma ferramenta. Deixa eu tentar explicar para você. Talvez você se veja apenas como um vaso. Quantos entendem que Deus nos chama de vaso? Quantos se veem como um vaso rachado? Levante sua mão, você foi ferido em alguma área. Espírito, alma, corpo, em alguma área. Quem se vê como vaso rachado? Então, você e eu, vaso rachado, esse ano nós tivemos muito problema, porque esse foi o ano de transbordar. Só que vaso rachado nunca enche. Então ele nunca transborda, ele está sempre vazando. Há cerca de 20 e poucos anos atrás, Deus trouxe o Scott McCloud aqui, e uma das profecias que ele deu, está no livro dele, Diamantes do Brasil, a visão que ele tinha do guerreiro marchando, cheio de cicatrizes. E como é que era a cicatriz do guerreiro, quem já leu o livro? De ouro. Quando Deus, e você pode procurar na internet, você vai achar em alguns países, principalmente na China, os vasos rachados, eles não são jogados fora, nem destruídos, mas eles são soldados a ouro. E alguns teólogos e rabinos dizem que eles aprenderam isso direto do Eterno, porque é isso que Deus faz com uma pessoa. Quando o vaso está rachado, Ele bota o ouro da santidade em você. Você vai ficar com aquela cicatriz, mas você está totalmente restaurado, porque aonde a carnalidade te feriu, a santidade te cura. Por isso que está escrito lá, pega vaso, mas ali não é vaso, não é vasilha, você vai pegar vasos que são joias, são utensílios preciosos. E aí talvez você não esteja se vendo como um vaso precioso, ou tenha aquela mentalidade, o que um só pode fazer? Quem mora sozinho? Levante sua mão. Então, vou falar para vocês que moram sozinhos, ou os que se sentem sozinhos. Quem é o único na empresa que é salvo? Quem é o único na academia que é salvo? Quem é o único na escola que é salvo? Aí você fala, o que um vaso pode fazer? Posso te explicar em 30 segundos o poder de um só? Sim ou não? Vocês me dão mais 30 segundos? Quer saber qual é o poder de um só? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Pensa que você está indo dormir. Agora imagine que entrou um pernilongo, só um. Já entendeu o poder de um só? Sim ou não? Um pernilongo atormenta a sua noite inteira. Sim ou não? Um vaso é suficiente para eu derramar a minha glória, diz o Senhor, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre a tua escola, sobre a academia, onde você for. Eu só quero um vaso. Eu estou procurando um vaso. Qual que é o valor do vaso? Não é o vaso, é o que o vaso carrega.
Antes você carregava amargura, antes você carregava tristeza, antes você carregava derrota, antes você carregava autocomiseração. Agora você carrega o Rei da Glória dentro de você. Agora você carrega o ungido de Deus dentro de você. Agora você carrega as promessas de Deus. Onde você for, você vai continuar transbordando. E certamente que a bondade e a misericórdia vão te seguir. E onde você for, você é o vaso. Será que você pode ficar de pé e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou avançar em 2024, porque a sua boa mão vai me abrir portas eternas, e onde eu entrar, falarei do Senhor, em tempo e fora de tempo. Eu sou esse vaso. Ei, 24, CAD, vaso, você é o vaso, é o seu ano. Profetiza para 3 pessoas: esse é o seu ano. 2024 é o seu ano. Fala aí para 3 ou 4 pessoas. Escreve aí, você que está no YouTube: esse é o meu ano. 2024 vai ser o meu ano. Eu sou o vaso disponível na mão do Senhor. Deus só está procurando um vaso. Você pode olhar, Deus olha para a terra e fala: eu queria um homem, eu quero um vaso. Só um. Ele não está pedindo 50 vasos. Ele não está pedindo 70 vasos. Ele não está fazendo igual Abraão: vamos baixar para 40, para 35. Não, ele quer um vaso só. Quem pode dizer: eis-me aqui? Fecha os teus olhos e fala: Senhor, eu quero selar a minha gratidão por tudo que passou, deixando para trás as coisas amargas, as derrotas, as tristezas, e eu assumo minha posição. Dá um passo para o lado, para frente, faz alguma coisa, fala: eu saio do velho ciclo e eu entro na melhor estação da minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero